Olá, meus amigos, um dos grandes pilares desta quaresma é a prática do jejum. E você sabe qual é o significado do jejum? Fique conosco que a gente vai refletir sobre isso. O jejum na Igreja Católica é uma prática antiga que envolve a abstenção parcial ou total de alimentos por um período de tempo. Esta prática é vista tanto como uma disciplina espiritual quanto uma forma de penitência. Quais são as origens? Na Bíblia, na Palavra de Deus, o jejum é frequentemente mencionado como uma resposta a eventos graves ou como preparação para empreendimentos importantes e é praticado por figuras como Moisés, Elias e Jesus, bem como pelas primeiras comunidades cristãs. O jejum tem uma tradição significativa no judaísmo e essa prática foi adotada e adaptada pelos cristãos desde os primórdios da igreja. E qual é o grande significado? O jejum católico possui múltiplos significados. Primeiro, a penitência. O jejum é uma expressão de arrependimento dos pecados e uma prática de mortificação, na qual o fiel busca purificar-se e oferecer um sacrifício a Deus. Também é uma recordação. É um meio de lembrar as próprias vulnerabilidades e dependências humanas, bem como um lembrete da necessidade do homem de Deus, ao invés dos bens materiais. Também é uma razão para crescer na solidariedade. Serve para desenvolver empatia pelos que sofrem, principalmente fome no mundo, e para compartilhar recursos com os mais necessitados. Também o jejum trata-se de uma disciplina espiritual. O jejum é usado para fortalecer o espírito, controlar as paixões e se focar em uma vida de maior oração e contemplação. Mas também é um período de preparação. O jejum também é uma preparação. Mas que preparação? É utilizado para se preparar para as festividades e ocasiões significativas, como um modo de purificar a mente e o corpo. E qual é a grande aplicação pastoral de um jejum bem feito? Do ponto de vista pastoral, o jejum, minha gente, é recomendado como uma prática que permite aos fiéis uma maior proximidade com Deus. A abstenção de alimentos é acompanhada por outras práticas, como a oração e o altruísmo, formando os três pilares da prática quaresmal: a oração, o jejum e a esmola. A Igreja designa tempos específicos, como a quaresma, para o jejum coletivo, fomentando um senso de comunidade e propósito partilhado entre os fiéis. E qual o grande significado espiritual para a vida cristã? Espiritualmente falando, o jejum é considerado uma forma de purificação e libertação que abre o caminho para um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. Ao abdicar dos prazeres mundanos e focar-se no lado espiritual, na dimensão espiritual, os cristãos buscam uma transformação interior que se reflete em suas ações exteriores. O jejum também é visto como um ato de obediência, oferecendo a Deus não apenas a abstinência de alimentos, mas um coração disposto a ouvir e seguir a sua vontade. E na tradição católica, o jejum é geralmente modulado pela Igreja como regras específicas, aliás, que tem regras específicas, como nos dias determinados para a prática, por exemplo, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Nesses dias, adultos, até uma certa idade, são chamados a jejuar, comer menos do que o normal, a se abster-se de carne. Essas práticas podem ser modificadas por necessidades individuais, de saúde, por exemplo, idade ou situações de trabalho. A abordagem é moderada para manter a saúde e a capacidade de realizar as responsabilidades diárias. Você sabe, o tripé da quaresma: jejum, oração e a prática da caridade. Pratique o jejum, ele te aproxima de Deus, vale a pena. Faça essa experiência, você vai ver o quão rico espiritualmente você vai se tornar. Deus abençoe.